Brincar de carrinho, de boneca, jogar futebol, azul ou rosa. Desde cedo, ouvimos o que podemos e não podemos fazer ou ser, em função do nosso gênero. E que isso não podemos mudar uma coisa chamada desigualdade de gênero, que traz sérias consequências. Mulheres são 51% da população brasileira. Somente 42% estão empregadas, enquanto 65% dos homens jovens estão empregados. Mulheres com mais de 12 anos de estudo recebem 65% menos do salário que eles recebem. Somente 39% dos jovens brancos e 40% dos jovens negros fazem as atividades domésticas, enquanto 78% das jovens brancas e 86% das negras fazem essas atividades. Mulheres sofrem com a violência na maior parte dos casos por homens conhecidos. A cada 1h30, uma mulher é morta, sendo 54% de mulheres jovens e 61% negras. Uma realidade que precisa mudar. É preciso respeito e liberdade de decisão. E isso é bom para mulheres e homens. Uma mudança que a gente quer e precisa. A mudança começa com você. Muito boa tarde, o Band Mulher está começando. E a gente abre com o quadro A Voz da Mulher. Hoje nós vamos falar sobre discriminação e preconceito. É algo forte, cultural e precisa ser combatido. Eu recebo aqui no estúdio a advogada Ana Paula Bellinger, o ator Fernando Giusti, que interpreta a travesti Vera no espetáculo A Noite do Antílope Dourado, em cartaz no Rio de Janeiro. A gente vai falar, infelizmente, eu sempre comento aqui no programa que eu gostaria de todos os dias só falar daquilo que realmente nos deixa felizes, falar da nossa moda, da nossa maquiagem, dos nossos filhos, da nossa vida, da cultura, do estudo, enfim. Mas a gente tem que falar também, até para combater, do preconceito, que é algo assim que não dá para aceitar, não é verdade? Agora, antes da gente começar a conversar com os nossos convidados, a minha equipe esteve nas ruas e nós perguntamos para as mulheres o que elas achavam que sofria com relação ao preconceito. Vamos assistir? No Brasil, no Rio e em várias partes, acho que em várias esferas da vida dela, talvez no trabalho. Principalmente, eu acho que elas sentem mais, mas na rua muito também. Por ser mulher? Acho que sim, mas acho que existe esse preconceito que você não sente. Assim, no mercado de trabalho é uma coisa que você não... Se você está fazendo uma entrevista de emprego, você não vai saber se o cara está realmente sendo preconceituoso com você, se ele acha que você vai ter filho logo, se ele acha que você vai... Quando seu filho ficar doente, você vai ficar em casa. Então, assim, eu acho que existe esse preconceito que você não sente, que você não tem como comprovar se foi realmente preconceito. Olha, as mulheres sofrem preconceito em qualquer lugar machista. Tipo, futebol, clubes familiares, bares que vão muitas famílias. Eles acham que a mulher tem que estar em casa. E principalmente lavando roupa, cozinhando, cuidando das crianças. E principalmente nas igrejas. Principalmente nos bares e lugar de trabalho, que há convivência com homens que não foram instruídos para perceber que a mulher tem tanto valor ou luta tanto quanto ele, né? E na família, né? Os nossos tios e pais mais velhos que nasceram nessa sociedade machista e que a mulher é um objeto ou é um instrumento para o homem. A mulher não é livre para ela mesma. Em todo lugar, cara, na verdade, entendeu? Tipo, eu ando sempre assim, tipo, de shortinho. Tô indo pra praia, então tô de biquíni. E aí os caras acham que pode mexer comigo, que pode qualquer coisa porque eu estou assim, entendeu? Só que não é assim, porque pra alguém falar comigo, assim, tipo, me tocar, tem que ter minha permissão, entendeu? E, tipo, em geral, entendeu? Acho que sim. Em geral tem preconceito de todas as formas. O que será que falta, né, para que esse preconceito acabe? Porque nós já provamos há muito tempo e nem deveria precisar provar o quanto somos capazes de estar onde a gente quiser estar. A mulher pode ser o que ela quiser, fazer o que ela quiser, estar onde ela quiser estar. Inclusive,
Eu estou aqui, Fernando, com uma advogada muito gata. E de gravata. Eu adorei o look dela. Adorei, gente. Vou pedir até para Ana Paula ficar de pé para mostrar o look. Porque olha que legal. Amei, Ana. Fica de pé, Ana. Obrigada, Tem que ficar querida. gata, né? Advogada competente, sorridente. Olha, muito bom. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui no seu programa. Nós que agradecemos. Eu agradeço Adoro. a Você sempre participação. trabalha assim, de gravata? Sempre. Já há alguns anos eu aderi à gravata e agora virou uma marca. Eu não consigo mais. Se eu for a uma reunião, Uau. os clientes logo estranham. Se eu Eu aparecer de gravata... Maravilhosa. Diferente. Maravilha. E pensar que há algumas décadas atrás, mulher não usava gravata podia. e nem calça comprida. Pois é, não podia. Não podia, E conseguimos usar calça comprida, gravata, conseguimos dirigir, conseguimos trabalhar fora, conseguimos direitos. Tantas mulheres estiveram à frente aí, né, como pioneiras nessa luta. E a gente continua na luta para que as próximas gerações não enfrentem muita coisa, não enfrentem muitas coisas que ouvimos essas mulheres citarem aí na matéria. Isso. Ana, na sua área de trabalho, existe uma demanda muito grande com relação a preconceito com a mulher? Existe, Gardênia. Apesar da Constituição estabelecer uma igualdade de gêneros, a gente sabe que na prática não é isso que acontece. A gente viu aqui na entrada do seu programa algumas das estatísticas que comprovam isso. Nós mulheres, a gente é a maioria no Brasil. A gente ocupa 43% praticamente das vagas de emprego. Mas observe, nos grandes cargos diretivos, no topo da pirâmide, a mulher só ocupa 10% das vagas. Nas grandes companhias, nos grandes cargos de executivos. Então, a gente começa a perceber por esse dado, por essa estatística, que na realidade, na prática da relação trabalhista, a igualdade ela não acontece sempre. Eu vi algumas das suas entrevistadas comentando, os participantes na entrada do programa, falando da questão da mulher quando tem filho. Inevitavelmente, essa é uma preocupação grande parte das empresas, de como vai ser quando essa trabalhadora ingressar no período de estabilidade. E aí, outra estatística que nos causa um pouco de preocupação é que a maioria das mulheres, quase 60%, acabam saindo do seu posto de trabalho, pedindo demissão ou sendo demitidas em até 1 ano no retorno da licença estabilidade. Ou seja, as empresas, o mercado de trabalho, não é capaz de incorporar essa trabalhadora mulher pós o período de estabilidade. Infelizmente, né? E a gente sabe que muitas mulheres também ficam preocupadas com relação, porque você quando tem o sonho da maternidade, ou é normal para uma mulher que constituiu família querer ser mãe, algumas não querem, a gente respeita, lógico, né? Cada um faz suas escolhas, mas o natural de uma mulher, geralmente ela sonha em ser mãe, ela quer ser mãe, né? Lógico que temos as exceções. Mas muitas ficam preocupadas quando trabalham com relação a esse sonho, justamente por causa desse procedimento de algumas companhias e dessa preocupação de achar que quando a mulher é mãe, ela não vai conseguir lidar com o trabalho da mesma forma que ela lidava. Para a gente realmente, mas a gente consegue dar conta, até porque, né, a gente dá conta de tudo, de muita coisa. Fernando, sua personagem Vera, né, na peça, você interpreta uma travesti que ficou presa em uma cela com um homofóbico. Que tipo de pesquisa que você fez para construir esse personagem? Esse espetáculo é datado da década de 70. Nessa época, as travestis eram consideradas loucas, não é? E essa personagem Vera, ela está em um momento de depressão, onde ela tenta o suicídio em uma praia, e a população que frequenta essa praia, então, preocupada, chama o sanatório para resgatá-la e ela é colocada nessa cela por um enfermeiro sádico, justamente para contrapor com esse homofóbico que já está inserido dentro dessa cela. Então, esse personagem da travesti, ele tem nuances muito interessantes, porque naquela época não existia ainda essa questão da transexualidade, né? O travesti era um homem que usava próteses e depilações e aparência feminina, mas não existia transexualidade. A Vera, naturalmente, era um personagem que ela tem uma aparência masculina, é um homem vestido de mulher, né?
Então a pesquisa que eu fiz foi muito... Ela é um homem que se reconheceu sempre mulher, porém numa época em que não existia nada que pudesse ajudar a essa pessoa que nasce menino, mas se reconhece menina. Exatamente. Então ela, dentro dessa cela, ela se atrai por esse homem homofóbico, ela se sente atraída por ele, e quando ele se fragiliza, depois nós vamos falar mais sobre o espetáculo, ela se sente afeiçoada por ele e preocupada com a história de vida que ele traz consigo, como ela traz uma história de vida com ela também, né? Mas você falando da discriminação feminina no trabalho, eu me remeto agora à discriminação das transexuais no mercado de trabalho. É isso que eu ia te perguntar, se durante a sua pesquisa, Fernando, você se deparou com esse preconceito tamanho com relação ao mercado de trabalho, a tudo isso que a gente está debatendo. A gente pode responder depois do intervalo? Podemos, sim. Então vamos lá, a gente vai para um rápido intervalo, essa conversa vai continuar daqui a pouquinho no próximo bloco. Ainda hoje nós vamos aprender a eliminar a gordura localizada. Eu adoro essa parte, hein? No café a gente vai conversar com a turma que faz esse espetáculo maravilhoso. Hoje é o último dia, não é, Fernando? É hoje o último dia às 20 horas no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema. Olha, corre lá porque vale a pena. Segundo o Fernando, todo mundo sai cheinho de interrogações. Vale refletir. A gente vai para o intervalo e já volta. Estamos de volta, hoje falando em discriminação e preconceito contra a mulher. Eu converso com a advogada Ana Paula Belliger, com o ator Fernando Giusti, que estamos falando aqui dessa questão, né? Preconceito contra a mulher, a gente encontra tantas formas ainda, infelizmente, né? E para falar, a gente não pode deixar de falar do preconceito sofrido contra as trans também. Inclusive, antes do intervalo, eu fiz uma pergunta ao Fernando se no laboratório que você fez, né, para estudar com relação ao seu personagem, se você encontrou muito preconceito com relação às trans no mercado de trabalho. Sim, veja bem, nós estamos falando de um espetáculo datado de 1973. Naquela época, como ainda hoje, essa gama de pessoas, de personagens trans, eles não encontram mercado de trabalho aberto para eles. Infelizmente, em pleno século XXI, ainda encontramos esse preconceito, grande preconceito. Mas dentro disso tudo você enxergou, o mercado de trabalho realmente é fechado, a gente sabe disso, mas o que alegam, Fernando? Essa falta de trabalho é o preconceito em si? O que eles alegam com relação a isso? É o preconceito em si, são preconceitos sofridos por essa gama de pessoas e que elas acabam usando do próprio corpo para sobreviver, né? É a prostituição. E muitas assim a gente muitos assim a gente já sabe que muitos aí ralam, trabalham muito e rompem barreiras. Hoje em dia, a maioria também, a gente tem também uma grande parte que desiste, justamente por isso, por encontrar portas fechadas. É muito triste, não é? Muito triste. E tem uma coisa que eu quero falar para vocês. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Elas que muitas vezes se reconhecem como mulheres, né, desde a infância, que lutam para se assumir para a família, na escola, no trabalho, ainda são obrigadas a lidar com um tipo de violência e de desrespeito aos seus direitos. Nós temos que respeitar
nós temos, né, que dar voz também a essas mulheres, né, a alma feminina, Sim. não é verdade? É Agora verdade. nós temos uma tabela aqui, né, sobre as formas de discriminação e preconceito no ambiente de trabalho sofrido por nós mulheres. Você pode comentar pra gente, Ana, por favor? Gardênia, sabe o que é interessante, até ouvindo vocês comentando, o problema do preconceito é que ele é velado. E muitas das vezes, a gente está falando aqui das trans, essas pessoas elas simplesmente não entram nas estatísticas. O Tribunal Superior do Trabalho anualmente faz pesquisas com relação ao ambiente de trabalho, a diversos tipos de assédio que são sofridos pelos trabalhadores de modo geral. E muitas das vezes esse tipo de trabalhador ele nem ingressa nas estatísticas, nos estudos, as pesquisas. Se os números já são assustadores para a gente à primeira vista, você imagina se essas pessoas denunciassem mais. Mas a gente sabe, né? Às vezes é tão difícil para esse trabalhador ser incorporado ou trabalhadora ao ambiente de trabalho. Isso. Você imagina se ele ingressa com uma reclamação trabalhista ou se ele é demitido do seu emprego por estar denunciando, de repente, um assédio que ele vive no seu ambiente de trabalho. Então, a gente precisa perceber que o número é realmente estarrecedor, mas a gente deve considerar que é um número ainda maior, porque a maioria das pessoas simplesmente não denunciam. Não denunciam, obviamente, por medo de perder o seu emprego. Isso é o triste. É triste, né? E se você parar para pensar, vamos falar por um lado assim, diferente. O que é um ser humano? O que é um ser humano? É uma casca, né? A matéria? Você nasce, você tem uma alma, você mora ali dentro, daí você nasce se sentindo, você nasce um corpo diferente, né? A gente pode falar assim, posso falar assim, Fernando? Sim, pode, Você deve. nasceu menino, mas você se sente menina. Sim. Ou o inverso, né? Ou o inverso, ou você nasceu menina e se sente menino. Daí você tem que passar a vida inteira lutando, até porque não deve ser uma condição fácil. Não é. Não é? Não é doença. Não é. Você nasceu daquela forma e daí você já passa uma vida lutando, muitas vezes lutando contra o preconceito dentro da sua casa, porque nem toda família aceita. E daí vem a casa, vem a rua, vem no trabalho, vem na escola, vem uma vida inteira e ainda você não ser reconhecido, você não ter os seus direitos reconhecidos. Então a gente precisa realmente lutar, falar, né, e dar voz para que a gente possa acabar com qualquer tipo de preconceito. Assédio moral, a gente já falou, Ana? E a gente pode mais ou menos explicar? Isso, explica um pouquinho. Eu penso, Gardênia, que assédio é todo aquele abalo de origem moral que tira o ser humano do seu ponto de equilíbrio emocional. E esse assédio, tanto moral quanto sexual, eu vou falar também um pouquinho do bullying, ele normalmente ele fragiliza o empregado no ambiente de trabalho dele, contaminando inclusive a sua característica, o seu labor, a sua atividade tecnicamente. Então, qualquer tipo de abalo que tira o ser humano do seu equilíbrio emocional, ele é considerado assédio. E as empresas hoje, com o mínimo, que é o que a sociedade demanda, né, de uma visão social, deve estar muito atenta para o comportamento do trabalhador, porque ele dá sinais. Nos estudos da relação trabalhista, a gente percebe que o trabalhador que ele sofre assédio, ele dá sinais, inclusive, com a sua produtividade, que normalmente acaba tendo um resultado inferior dos demais colegas. E a empresa precisa estar atenta e investigar por que esse trabalhador, socialmente, ele tem um comportamento diferenciado, às vezes com uma reclusão social, mas também olhar os dados da sua produtividade, que normalmente é impactado pelo assédio ou bullying que ele sofre no ambiente de trabalho. A gente tem assédio moral, assédio sexual. São coisas completamente diferentes. Como que funciona a questão do assédio sexual? O assédio sexual, ele tem o intuito especificamente sexual, o interesse quando... O mais comum, infelizmente, claro, as mulheres são, na maioria das vezes, elas que são as vítimas, né? É aquela situação que a gente diz assim, quando normalmente também alguém que está numa posição hierárquica superior te demanda uma atividade que não tem a ver com o seu trabalho, mas que tem um interesse sexual por trás. E aí é algo muito velado, aí também é uma fragilidade até nos processos judiciais, que é difícil a gente conseguir provar, não é? O ônus da prova, como é que essa trabalhadora vai conseguir provar que o chefe dela ou o patrão dela, entre aspas,
pede para que ela fique depois do horário, para que ele tenha um contato físico com ela maior, afastado dos seus colegas, ou aquela conversa de cunho mais afetivo, íntimo, pessoal, ao pé do ouvido. Então, o assédio sexual, ele tem esse interesse específico de cunho sexual, é que o diferencia. Aí nós temos bullying, estereótipos, que eu acho que entra muito nessa questão dos trans, né? E insensibilidade. Eu gostaria que você comentasse esses 3 tópicos para a gente, Ana. Tem uma expressão que eu gosto muito, que diferencia o bullying da brincadeira do cotidiano. A gente aprende isso desde a escola, quando pequenininho, quando alguém faz uma piada porque você é gordinho, porque você tem um cabelo diferente, ou porque o seu tom da pele é diferente. Então, tem uma expressão que eu gosto muito para diferenciar o bullying daquela brincadeirinha. Se é engraçado só para você, se diminui o seu coleguinha, isso não é brincadeira. Então é importante a gente refletir por isso. A piada deixa de ser piada quando fere alguém, não é? Não é engraçado. Ficar muito atento com isso. Não é engraçado. Você diminuir alguém, você subjugar alguém por uma condição física, isso não é engraçado. É que vai dentro da insensibilidade. Aí nós partimos para a insensibilidade. A gente tem que ter empatia, né, pelo outro e parar com, né? E sobre estereótipos, vou pedir para o Fernando comentar, porque eu acho que ele vai saber colocar isso muito bem, não é? Olha, Gardênia, só se combate o estereótipo com a superação. Então, me parece que quando a gente demonstra capacidade dentro daquilo que se propõe a fazer, o estereótipo cai, não é verdade? E a gente passa a ser respeitado. O que falta é o respeito. Sempre respeito. Deveria ser assim, infelizmente não é. Né? E posso fazer uma proposição? Pode. Gente, o Ministério Público do Trabalho, para essas questões trabalhistas, é super atuante. Se você está sofrendo, né? funciona. Não só com você, porque, como eu disse, às vezes a pessoa fica com receio de denunciar. Mas se você, do seu ambiente de trabalho, percebe que um coleguinha está tendo um comportamento diferente, que ele está socialmente mais recluso, denuncie. O Ministério Público do Trabalho é atuante e está aí para fiscalizar isso. Olha, eu vou chamar um VT de uma ex-atriz, a Suzane Carvalho, que mudou de profissão e daí sofreu bastante preconceito e a gente vai entender um pouquinho dessa história. Vamos lá. Olá, pessoal. Estou super feliz de estar aqui conversando com o pessoal do Band Mulher, os espectadores, espectadoras. Vamos lá, o assunto é um pouco complicado, né? Preconceito. O que eu tenho para falar para vocês? O preconceito, antes de mais nada, está na nossa cabeça. Isso todos nós sabemos, ok? Mas eu não estou falando só do preconceito nosso em relação aos outros ou às outras coisas. Estou falando em relação dos outros para nós. Quando eu passei a competir no esporte motor, onde eu competia basicamente só com homens, o preconceito era direto. No mesmo ano eu fui campeã carioca de kart, campeã brasileira, passei a competir na Europa, Inglaterra, Canadá, eu fui campeã brasileira, campeã sul-americana de Fórmula 3, a única mulher no mundo campeã de Fórmula 3 até hoje, isso faz 27 anos. Depois que eu parei de competir profissionalmente, é que as pessoas, os próprios pilotos vinham me falar que eles faziam um sorteio para escolher naquele dia quem é que ia tirar a Suzane para fora, ou seja, quem é que ia botar o meu carro para fora da corrida. Agora, enquanto eu estava competindo em toda a minha carreira de piloto, eu jamais senti isso, porque eu estava lá fazendo o que eu queria, eu estava fazendo o melhor possível, dando o máximo de mim, trabalhando para que tudo saísse da melhor forma possível, sem me importar com o que os outros pensam ou acham. Então, se um me ofereceu vassoura, se o outro me mandou encostar a barriga ele toma uma ultrapassagem por fora, chega no final da corrida e fala, a mulher tem que ficar com a barriga encostada no tanque. Eu vou me importar com isso? Nem um pouco. Importa o que eu estou fazendo, o que eu gosto e quero e da melhor forma possível e sem prejudicar ninguém. Imagina, agora que eu corro de moto velocidade, imagina uma mulher de 56 anos de idade, como eu tenho agora, correndo de moto velocidade, encostando cotovelo com cotovelo, perna com perna, curva a curva. Vocês imaginam a loucura que é isso? Para os homens, eu frear mais dentro, eu passar alguém por fora. E eu me senti em uma situação que eu disputei com uma menina de 11 anos de idade, a corrida inteira, freada, passando por fora, freando mais dentro. Eu disputei com um menino de 10 anos de idade. E de repente,
Nos dois casos, eu tirei a mão para não bater neles porque eles eram crianças. Aí eu pensei, será que foi preconceito da minha parte? Ou foi um zelo? Porque eu fiquei, na hora eu senti, gente, se acontece alguma coisa com essa menina, ela se machuca, vão dizer ainda que fui eu. Será que, aí é que tá, esse é o outro ponto. Onde está o limite do que é ou do que não é o preconceito? Então a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça, porque podem me chamar do que quiser, podem me xingar, ou seja lá o que for, eu não me importo. O importante, e essa é a mensagem principal que eu tenho para passar para vocês, é que a gente esteja fazendo o que a gente quer. Eu quero correr de moto, eu amo correr de moto, eu sou piloto de moto velocidade, eu sou piloto de carro, eu vou ganhar. Não importa se os competidores à volta é homem, é mulher. Uma coisa, uma vez eu competi só com mulher. E aí? É claro que eu não queria perder para mulher. Que coisa complicada, hein? Olha o preconceito aí. Eu não queria perder para mulher. Maravilhosa, que mulherão, gente, adorei, 56 anos, aí provam, gente, eu fico com tanta raiva quando eu escuto assim, mas olha aquela atriz lá, tá tão velha, gente, olha aquela fulana lá com aquele cara mais novo, a fulana mais velha, qual o problema? Vou repetir, somos uma alma linda, iluminada e cheia de energia, morando em uma casca e um corpo. A gente não pode tratar assim, linda, maravilhosa, competindo. Agora você viu o preconceito velado, para a gente finalizar. Os homens não mostravam nenhum preconceito na situação da Suzane, mas entre eles competiam para ver quem derrubaria, quem tiraria ela da competição. E ela lá, ó, amei, hein? O preconceito é sutil e é por isso que ele é tão nefasto. Agora, mulheres assim é que nos motivam, nos estimulam. Uma inspiração maravilhosa. É uma inspiração maravilhosa. Vem aqui no Band Mulher para eu conversar com você depois, adorei. Olha, Ana, adorei a sua participação. Obrigada. Você também é advogada do nosso maravilhoso treinador do Flamengo, Jesus. Tá lá só dando alegrias pra gente, né? É verdade. Um beijo maravilhoso, um beijo aí para toda a turma, esses jogadores incríveis, né, que trouxeram tantas felicidades pra gente em 2019. Você vai voltar comigo aqui no último bloco, a gente vai falar da peça, essa peça maravilhosa. Quero te agradecer, te convidar a voltar outras vezes aqui. Quero conhecer as outras gravatas, tá? Ótimo. Adorei. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, a gente vai para mais um intervalo. No próximo bloco tem procedimento estético, tá? Como eliminar aquelas gordurinhas localizadas. Gente, é tão difícil eliminar a gordura localizada, né? Mas a gente vai saber como. A gente volta já. Estamos de volta e eu quero propor uma coisa para vocês. Imaginem como seria bom se a gente pudesse escolher perder aquela gordurinha em determinada parte do corpo. Se fosse possível estimular a queima de gordura em somente uma região, perder aqueles culotes, por exemplo, que tanto incomodam, isso seria maravilhoso, não é verdade? Então, a minha equipe esteve na Clínica Goa e falou com a doutora Emily. Eu quero até aproveitar e mandar um beijo para a doutora Gabriela Vasconcelos. A Maria Antônia nasceu, ela está lá com aquela bebê maravilhosa. Um beijo, Gabi. Enfim, mas a doutora Emily, ela recebeu a nossa equipe lá para apresentar para a gente
um tratamento com enzimas que promete fazer isso. Vamos conhecer? Oi, Gardênia, tudo bom? Estou aqui de volta na Clínica Goa para mostrar para vocês um novo procedimento, tá? E dessa vez vou falar sobre gordura localizada. O procedimento que eu vou demonstrar aqui, ele é injetável, tá? É uma enzima lipolítica, uma enzima que vai quebrar a molécula de gordura, tá? E essa gordura vai ser eliminada via sistema linfático. É um procedimento um pouquinho dolorido, tá? Normalmente a gente recomenda aí sessões semanais ou quinzenais para a gente ter um resultado mais rápido e costumamos também associar com outros procedimentos, principalmente quando tem flacidez associada. E essa enzima também é importante a gente salientar que são para pequenas áreas de gordura, tá? Gordurinha na barriga, nos flancos, braços, culote, são as principais áreas que a gente indica. Será que dói? Dói? Não. Olha, mas se doer vale a pena, né, gente? Pra ficar sem barriguinha, sem culotinho. Aquelas áreas que a gente às vezes fica meio incomodado, porque você faz uma dieta, às vezes, você emagrece, mas a gordura localizada, ela é teimosa, hein? Bom, para quem não pode fazer esse tipo de procedimento numa clínica especializada, daí eu convidei a esteticista Adelma Cristina, que vai ensinar pra gente outra maneira de atacar a tal gordura localizada, não é isso? Isso. Então, quem não tem condições de fazer lá aquelas enzimas, que eu acho que é bem poderosa, potente, mas para quem não tem condições, vai para esse tratamento que você vai apresentar pra gente. Seja bem-vinda. Obrigada. O que é que você trouxe? Fala pra mim. Vamos fazer a massagem modeladora com um rolo de macarrão. Gente, eu tava vendo um rolo de macarrão e eu falei, pra que serve um rolo de macarrão? Mostra pra gente. Olha isso aí, que bom, Adelma. Vamos demonstrar, vamos fazer a modeladora. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Vai fazendo e a gente vai conversando. Com relação ao creme que você usa em sua casa, porque você vai a uma clínica, lógico, que eles têm produtos profissionais. Se você puder, na clínica é muito melhor para você fazer o tratamento. Mas se for para você comprar em casa um creme para fazer um tratamento para perda de gordura, que tipo de creme, por exemplo, a gente pode usar? Pode comprar em lojas de cabeleireiro, que ele tem que conter cafeína, gengibre, ginkgo biloba para atuar na camada de gordura, para ativar a circulação e diminuir a gordura localizada. Ela vai fazer essa massagem. Daí você já está fazendo uma massagem. Exatamente. A gente vai estimular bastante. Explica pra gente, se você for fazer essa massagem, ela é de dentro para fora, já pode começar? Tem algum passo anterior que você precisa fazer? Movimento superficial, assim, nesse sentido da virilha, drena. Movimento mais profundo, puxa aqui e faz a cintura, drena. Punho fechado, vai e volta. Em frente ao espelho, ela é dona de casa, vai fazer esse movimento. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A questão de você falar, você faz esse movimento e drena no sentido para a virilha. Para o glândula linfático. A gente está drenando, ou seja, né, os ralinhos que temos no nosso organismo vai ajudar para sair a gordurinha, a sujeirinha lá. No xixi, não é mais ou menos isso? Olha, exatamente isso. Enfim, daí vai dar uma drenada, porque a gente retém muito líquido também, tanto em alguns períodos do mês, quanto tem pessoas que têm mais tendência. Isso mesmo. Isso mesmo. A gente atua, melhora o tônus da pele com o creme, faz a massagem assim, punho fechado, aqui já vai fazer a cinturinha da paciente, aí ela vai vir em frente ao espelho nesse movimento. Em que ato vai entrar o rolo? Adorei esse rolo, deve ser bom, hein? A gente vai bom, fazer. André, é bom. Tá doendo? Um pouquinho. André tá se segurando aqui. Porque dói um pouquinho, André. Porque é uma massagem redutora, não é uma drenagenzinha leve, não é isso, Adelma? Ele vai ajudar reduzindo,
tratar o aspecto da pele dela, ela em frente ao espelho, ela mesma pode fazer. Já tem rolo de macarrão em casa? Vai usar, né? Você também, se tiver rolo de macarrão, pode usar. Pode ser qualquer rolo ou compra um especial. Não, tem que comprar um especial, não? De preferência esse aqui que é de plástico, porque aquele de madeira incomoda muito. Mas um específico para massagem, né, Adelaide? Senão vai ser uma situação, faz a massagem ou usa o rolo de macarrão. Não pode, ela gente. tem que ter... Compra um rolo específico, é baratinho, não é? Rolo de macarrão. Muito e daí barato. você escolhe o de plástico, que é melhor, e em frente ao espelho você vai fazer esses movimentos que você está ensinando. Exatamente, assim ela vai fazer a cintura, ó. Vai ajudar a modelar e fazer a cintura dela. Nesse Agora, movimento. sabe o que eu vou pedir para a Andréia ficar de pé? Pode ser, Andréia? E você mesma fazer isso que a Adelma acabou de te ensinar, para a gente ver como seria com você que está aí do outro lado da tela. Como que você vai fazer? Pode ser, Adélia? Pode. Vamos lá. Vira para a câmera, Andréia, aqui, pode ser a câmera 2, e posso entregar para ela? Vai explicando, Adélia, como que ela faz os movimentos. Você vai fazer o movimento subindo e descendo para toda a área do abdômen. Na lateral, ela vai fazer para modelar a cintura dela. Já ativou ali, né? Já ativou, porque o creme contém ativos para ajudar na redução de medidas. Tá fazendo a cintura certa? Tá, ela tá fazendo certinho. Quantas vezes, Adélia, você faz esse movimento? Por quanto tempo? Ela fica uns 10 minutos Em fazendo, cada área? Em cada área, fazendo esse movimento. E com as mãos também. Quantas vezes por semana? Ou pode ser todos os dias? 2 a 3 vezes por semana. Não pode todos os dias? Não, junto com a Porque atividade senão física. tem doidinha que vai fazer todos os dias. E se tiver menstruada, pode? Não, porque eu escuto a Tininha tá rindo, mas é que eu escuto cada coisa. Outro dia eu estava conversando com uma dermatologista, ela estava falando de um procedimento que faz na área dos olhos, e daí de uma hora para outra a mulher resolveu fazer no rosto inteiro, sem perguntar. Então, vai que a gente dá a dica de fazer com rolo de macarrão a massagem em casa, você começa a fazer todos os dias drenando. Não pode. Só 3 vezes 2 ou 3 vezes por semana, com esses movimentos que a gente está mostrando. E quem está menstruada, pode fazer? Ela vai se sentir mais dolorida. Pode até fazer, mas ela porque vai se nesse sentir mais período, tanto no dolorida. antes quanto durante, a gente fica muito inchada, né? Aí o indicado seria a drenagem linfática para ela fazer. Mas ela a tem que drenagem procurar linfática é só um profissional. especialista, só numa clínica que você consegue fazer. Esse tipo de massagem você consegue, né, fazer ainda em casa. Culote. Qual seria o movimento para o culote? Porque tem muita gente que quer eliminá-lo, né? Mostra aqui, Adélia, pra gente. Pode ir aqui na frente. Licença. Sempre no sentido subindo, porque aí empina o bumbum também. A gente trata o culote com creme, com ativos e sempre para cima, movimento para cima, que vai também fazer o levanta bumbum. Que vem dentro daquele nosso projeto também, bumbum na nuca, não é? Exatamente. E ela também pode associar, se ela procurar uma clínica, também ela pode fazer radiofrequência, as enzimas também pode ser aplicada no culote, tá? Para ajudar a reduzir o culote dela. A gente pode atuar com ultrassom e com a radiofrequência se for numa clínica de estética. Adelma, no caso desse movimento para o culote, o rolo não pode descer, só faz para cima. Movimento em quanto tempo a cliente, a cliente se for na clínica, né? Mas em quanto tempo a pessoa que for fazer esse tipo de massagem, automassagem, já começa a ver o resultado? Ela começa a ver o resultado com os cremes em 20 dias, começa a reduzir. Porque os cremes com ativo, com a massagem modeladora, em 20 dias melhora a textura da pele, melhora o tônus, diminui um pouco a celulite associado de água, atividade bastante física. Água, atividade, mesmo sendo dona de casa. Mesmo fazendo em casa, se você não tem condições de ir à academia, se você não tem condições de pagar uma clínica para fazer todo esse tratamento, que a gente sempre mostra aqui quais são os tratamentos para te ajudar, se você não consegue, a gente dá aqui uma sugestão para que você possa se cuidar em casa. Agora, lembrando que é um combo.
São exercícios, o tratamento, a alimentação, bastante água. Não adianta ter rolo de macarrão, fazer tudo isso e ir lá ficar comendo fritura. Sim. Né? Ou comer um prato de macarrão inteiro. Aí tá lá usando o macarrão, o rolo de macarrão para tirar a celulite seca, aí vai num prato de macarrão, não pode. Tem que ser um combo para que você fique toda lindona. Ó, deixa eu te dar um beijo. Muito obrigada, adorei. Andréa, muito obrigada, tá, por ter vindo. Sempre bem-vindas. Bom, nós vamos para mais um intervalo. No próximo bloco tem a nossa Hora do Café. Ainda hoje tem a nossa diva também. Eu volto já, não sai daí. Eita, minha gente, voltei com aquela série que vocês adoram e eu também. Hoje é dia de decoração com objetos de R$ 1,99. Não vou enrolar não, que eu sei que vocês estão ansiosos para ver e eu estou ansiosa para mostrar. Vamos lá? Começamos com 2 molduras, porque não há nada mais fácil de encontrar em lojas de preço único do que essas moldurinhas super simples. A gente tira essa parte onde encaixa a foto e usa exatamente a moldura para receber esse pedaço quase do mesmo tamanho de tela de galinheiro, que é outra coisa baratíssima. Eu grampeei a tela em volta das 2 molduras e depois meti tinta preta fosca para cima, porque tinta preta fosca opera milagres. Depois, colei com cola instantânea um hashi em um dos maiores lados de cada moldura. Reparem aí que eu me esqueci de colar o hashi antes de pintar. Por isso, eu tive que pintar outra vez, mas aí em casa você faz tudo de uma vez só. Aí, comprei essas rolinhas, um saco disso que custou tipo R$2. Cada uma tem 2 centímetros de tamanho e colei uma em cada canto. O objetivo dessas rolhas é juntar uma moldura à outra, deixando uma certa margem para a gente encaixar o que vem logo depois. E o que vem logo depois são esses tubos de ensaio. Eu comprei esses de vidro, você encontra isso em loja de artesanato, é muito fácil. E também é barato, mas você pode usar também aqueles de plástico, que são vendidos para festa infantil, para você colocar docinhos dentro, enfim. Pode colocar quantos tubos de ensaio couber, quanto fizer sentido para o seu trabalho. O próximo passo é colocar água nos tubos de ensaio e aí vem a parte mais legal. Eu tenho aqui muitas jiboias espalhadas pelo quintal e elas crescem muito rápido. Então eu fui lá, cortei um pedacinho para criar uma nova muda. Coloquei cada um desses pedaços dentro de um tubo de ensaio, assim a planta vai criar raiz e mesmo durante esse processo vai decorar a casa. Estamos de volta e agora é a nossa Hora do Café e eu recebo o elenco do espetáculo A Noite do Antílope Dourado. O ator Fernando Juste já estava com a gente no início do programa e completando o elenco da peça eu recebo o Matheus Freire e o André Américo. Sejam bem-vindos, boa tarde. Boa tarde. Você já estava com a gente, né? Já estava antes. Falamos de um assunto que a gente tem que debater mesmo, a questão do preconceito, e a peça fala sobre isso. E hoje é o último dia de vocês, Hoje né? é o último dia, segunda-feira, Teatro Cândido Mendes, às 20 horas. Estamos esperando por todos, uma peça bastante interessante. Agora, a gente já falou sobre a Vera, um pouquinho sobre a Vera, que é o seu personagem. Agora eu quero saber dos outros personagens. Você é o homofóbico. Não é? Eu faço... Difícil. O André rindo. André, quando ele entrou... Eu olhei e falei, Matheus, tem uma cara eu tenho de cara bravo. de Não, de homofóbico não, mas de... Enfim, difícil fazer um homofóbico? Bastante. Até porque, não só pelo lado homofóbico, mas também porque ele tem grau de esquizofrenia, dupla personalidade, às vezes ele volta a ser criança, então o corporal também é muito complicado de fazer, porque ele se entorta todo, tem as mãos, os pés. Cansa um pouquinho, né? Bastante. No início, assim... Mentalmente também deve ser muito difícil. Depois tem que tomar um banho, relaxar, deitar para poder sair. E o que esse personagem, assim, te trouxe, Matheus? Porque cada personagem na vida de um ator é um aprendizado, é uma escola. O que um personagem com uma característica dessa, com características como estas, né, te trouxe de aprendizado? Assim, são mundos totalmente diferentes. Cada personagem que a gente faz, a gente tira alguma coisa. A gente começa a olhar
por uma outra ótica que a gente não está acostumado ainda, né? Ele, por ter sido criado, ser homofóbico, ter sido criado na peça fala que ele teve problemas com a família, com a mãe, ele teve em orfanatos, então eu estudando sobre isso eu vi que realmente tem outras realidades que não só a nossa, né? Como tantas pessoas, não é, Matheus, exatamente. que estão aí presos por trás das grades, têm histórias bem difíceis. E a gente acaba vendo que são coisas reais, não é só em filme, em teatro. André, fala um pouquinho do seu personagem pra gente. Meu personagem é o mistério, mas na verdade ele é o opressor. Tanto da Vera quanto do Jorge. Toda vez que ele entra em cena, ele causa uma histeria nos personagens. Porque os personagens, quando eles estão quase tendo uma boa convivência, o enfermeiro entra e causa uma histeria e a violência fica pairando no ar. E ele gosta disso. Ele gosta da violência que ocorre não só com a Vera, mas também com o Jorge. Ele gosta do caos. Ele gosta. Ele é o agente do caos, na verdade. Agora, o que o Fernando comentou com a gente é que a reação do público é bem interessante, que algumas pessoas voltam para assistirem. Como? Fala por quê? Porque a peça deixa aberto para que o espectador pense no que está vendo. E como tem muitas aberturas, muitas informações não fechadas, nós como atores, nós estudamos o texto e temos justificativas para defender os nossos personagens. Mas o espectador às vezes não entende. Eu me remeto muito àquele filme O Sexto Sentido. Eu assisti 6 vezes O Sexto Sentido para... Maravilhoso esse filme. Para entender. A peça é um pouco isso. Por que então que aquilo aconteceu? Eu não me lembro. Aí volta e sim. Exatamente. E essa questão do peso, a gente acaba o espetáculo, uma espectadora agora na última apresentação, ela disse, vocês saem daqui, vocês fazem o quê? Tomam um banho de sal grosso? Porque vocês devem sair muito pesados. A gente realmente vai relaxar, né? Vai comer uma pizza, vai conversar, vai abstrair, mas é um espetáculo denso. Mas é muito importante tratar desse assunto nesse momento, em que a gente vive um momento que as pessoas não dialogam, da intolerância. Eu acho que é importante a gente abordar esse assunto nesse momento, sabe, Gardênia? Agora, por que esse nome, A Noite do Antílope Dourado? Será que eu conto? Conta. É um detalhe da peça. É um detalhe do espetáculo. Detalhe do espetáculo. Mas não entrega muita coisa, não. Bom, conta um pouquinho. Eu vou contar. E quem quiser saber mais, vai hoje assistir. Por favor. O Antílope Dourado foi uma fantasia. A Vera, ela é uma travesti da década de 70 e que participou, na época, de muitos desfiles de carnaval. E ela, num desses desfiles, ela faz uma fantasia chamada A Noite do Antílope Dourado. E ela pensa nessa fantasia, porque essa fantasia deu a ela o prêmio, o primeiro lugar no concurso. E ela fala dessa fantasia para Jorge dentro da cela e ela relembra. A Vera vai muito no flashback também, ela relembra muitas coisas do passado. É um delírio, né, que ela vive. É um delírio. Isso. E ela revive esse momento, entra a cabeça do Antílope Dourado em cena. Não vou entrar em detalhes. Mas já explicou o motivo, né, pela escolha do nome, sim, né? E a Noite do Antílope Dourado é porque a situação toda acontece numa noite e que esse Antílope Dourado tem uma importância muito grande dentro dessa noite. Agora, eu gostaria de pedir a permissão de vocês para a gente sortear no meu Instagram um convite para hoje, 2 ingressos, né? Para você ingressos, que quiser ir assistir, entra no meu Instagram agora, a gente tem lá e vocês vão concorrer a uns ingressos para verem a peça. Meninos, parabéns. Antes da gente encerrar, eu quero chamar a nossa diva de hoje. Vamos conhecer? Vamos conhecer. E eu gosto de me vestir assim, porque tá muito calor e a gente tem que estar sempre com uma roupa levinha. Aí eu gosto de cabelo preso, porque tá muito quente. E no verão a gente tem que manter o cabelo sempre amarradinho, porque tá muito calor, a gente não tá suportando esse calor. Poucos anéis, pouco cordão. E para você ficar mais leve, para você não ficar tão pesado, né? Sandalinha rasteirinha, porque o verão tá pegando e a gente pede sempre uma rasteirinha. Eu sou diva, #diva.
A nossa diva de hoje, a Sônia. Um beijo bem grande, muito obrigada. E você também pode ser uma diva aqui no Band Mulher. Hoje, último dia, local, hora, como que faz para assistir? Então, Teatro Cândido Mendes, em Ipanema, ali na saída do metrô Nossa Senhora da Paz, às 20 horas, A Noite do Antílope Dourado. É um texto de Fernando Melo, escrito e premiado na década de 70, e é a primeira remontagem desde então. Então, vale a pena ir lá conferir, a gente está esperando por vocês. Muito obrigada, Matheus, André, parabéns, parabéns, Fernando. Muito obrigado. Tá, muito obrigada por vocês terem vindo falar um pouquinho, né? A arte é vida, culturalmente a gente transforma muita coisa, abre portas, abre a cabeça das pessoas, educa, salva, né? A arte salva. Isso mesmo, muito bom. Olha, no programa de hoje nós trouxemos mais uma vez a temática da violência contra a mulher, que apesar dos altos índices estatísticos em todo o mundo e todo o avanço social, político e jurídico no combate a essa violência, continua fazendo parte do nosso dia a dia. É inaceitável que em pleno século XXI ainda estejamos travando, né, batalhas contra o preconceito, a discriminação e o desrespeito que continua avassalador. O que clamamos hoje é por uma vida livre de violência, pela igualdade de direitos, de oportunidades, e o nosso Band Mulher vai continuar fazendo a sua parte. Todas as segundas-feiras aqui no nosso quadro A Voz da Mulher. A gente fica por aqui, amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Um beijo, tchau.